Olá, hoje eu vim falar sobre o tema suicídio, que é o tema do Setembro Amarelo, que é o período de conscientização e prevenção desse tema que ainda é considerado tabu. Tabu porque ele, tanto quanto diversos objetos, símbolos ou assuntos que são considerados tabus, traz em si um certo teor de proibido, e aí com esses assuntos ainda se trata com uma certa reserva. Em particular, esse assunto de fato merece uma série de cuidados por aquilo que comporta o fenômeno do suicídio. Há um filósofo argelino chamado Albert Camus, que na obra O Mito de Sísifo ele propõe logo de cara, na primeira página, de que se há um problema filosófico realmente sério é o suicídio. Camus não pretende fazer uma apologia ao suicídio. Camus se coloca a questão do suicídio exatamente porque ele nos impõe a questão sobre o sentido da vida. E o suicídio, como um fenômeno, como um processo extremamente complexo, ele tem uma relação intrínseca à questão se vale a pena ou não viver. Quando se propõe a fazer uma abordagem filosófica, que é o que eu estou fazendo aqui, não é uma abordagem psicológica, não se propõe a apenas uma investigação de conceitos e termos a respeito do tema. O que se propõe do ponto de vista da filosofia, o que é possível dentro do ponto de vista da filosofia, é abrir espaços para que possamos refletir a respeito desse tabu, mas sobretudo refletir a respeito das repercussões do fenômeno do suicídio, a respeito das consequências e do modo como nós nos relacionamos com essa consequência, que é esse fenômeno que põe em questão o sentido da vida. E aí, nesse sentido, é muito comum de que as pessoas que vivem esse processo complicado do suicídio reclamem muito ou dão muita voz, né? É muito perceptível isso, a experiência do vazio que elas sentem. Há essa agonia, esse sofrimento interno de um vazio que a gente pode simbolizar de certa maneira como uma espécie de deserto onde se vive, onde se está plenamente solitário, com a impossibilidade de ver sentido nesse espaço que se sente dentro, né? Nessa dor que se sente dentro. E sem qualquer pretensão de tentar resolver essa questão do vazio, o que eu considero colocar em foco na nossa reflexão é a importância da escuta dentro desse processo. Exatamente porque aquele que vive a agonia e o sofrimento de um vazio e da possibilidade de retirar a própria vida, ela precisa encontrar um meio para dar voz a esse vazio. E a escuta, nesse caso, é aquilo que possibilita com que esse indivíduo dê voz ao seu vazio. E mais do que isso, quando se possibilita, quando ocorre a escuta atenta da dor de alguém que está na iminência de retirar a própria vida, o que é possível perceber que é não só o indivíduo em agonia dar voz ao próprio vazio, mas ele também tem condições de se perceber dentro dessa relação com o próprio vazio. Ele percebe que o próprio vazio tem linguagem, tem espaço de fala, percebe que ele não está isolado dentro do contexto da dor dele, e isso é essencial. Não é à toa que o Centro de Valorização da Vida, hoje no Brasil, faz um trabalho magnífico nesse sentido, propondo uma escuta
que não se propõe um julgamento, mas uma escuta incondicional. Então é nesse sentido que a reflexão que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo, que para mim me chama muito a atenção em relação a essa aflição que todos nós sentimos em certa medida, nesse vazio que nos encontramos volta e meia, encontrar espaços de fala é sempre a possibilidade de estabelecer uma autoescuta, perceber que o vazio talvez não seja tão vazio assim, de que talvez o vazio esteja carecendo apenas de uma linguagem que o traduza. E aí é nesse sentido que a questão de Albert Camus é muito interessante, eu diria que ela até propõe uma reflexão terapêutica, né? Ou seja, investigar o sentido da vida, se perceber nesse deserto solitário, dar voz a isso. Não seria a possibilidade de encontrar aí também um sentido próprio? Então, fica essa reflexão para esse mês do Setembro Amarelo. Quero reforçar a importância do Centro de Valorização da Vida e vou até deixar aqui na publicação, que ficará disponibilizada não só no YouTube, mas nas redes sociais, mas as informações de contato com o Centro de Valorização da Vida. E para aqueles que se interessam pela temática do suicídio, é muito válido a questão que Camus nos provoca, de colocar o suicídio não como uma apologia, mas como aquilo que, de certo modo, nos impõe a reflexão sobre o sentido da vida. Agora, se você, nesse momento, me ouve exatamente em um momento em que você sente essa dor e essa agonia, o meu convite é de que você não desista de dar voz a seu vazio. Ok? Procure alguém e comunique a sua dor. Dê voz para que você possa se ouvir. Tá bom? Reflexão de hoje. Até a próxima.